Há um dever do advogado chamar o ministro do STF por excelência? Ao meu ver, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal da STF em Foco. Eu sou Leonardo Steffel e eu vou analisar para vocês qual a consequência de um advogado não chamar o ministro por excelência. A gente teve um caso desse no julgamento de hoje, na sessão plenária de hoje, e eu vou analisar para vocês se há o dever do advogado de tratar o ministro por excelência, qual a consequência disso e se o ministro pode interromper a sustentação oral do advogado para pontuar essa questão. Isso aconteceu hoje, eu vou trazer para vocês o vídeo e depois analisar o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem esse vídeo e principalmente comentarem. Eu quero saber a sua opinião. Depois de você entender o regimento interno, depois de você assistir ao vídeo que eu vou colocar aqui para vocês que aconteceu hoje, na sessão de hoje, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Para mim é muito importante saber essa opinião e é a forma da gente debater aqui e eu não ficar falando sozinho. Então não deixe de comentar esse vídeo para eu entender qual a sua opinião a respeito. O caso de hoje é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal ele começou a julgar duas ações a respeito do Marco Civil da Internet. A gente não vai focar no que é o julgamento, mas no que aconteceu em uma sustentação oral. O doutor Rodolfo, representando uma entidade de delegados, subiu à tribuna para falar e ele começou a sua sustentação oral dizendo o seguinte: eu gostaria de cumprimentar os dois relatores, mas o ministro Toffoli não está aqui no momento, então vou cumprimentar no nome do ministro Cristiano Zanin. E durante a sua sustentação oral, ele falava o Cristiano Zanin, o Dias Toffoli, o Edson Fachin, não dizia ministro Dias Toffoli, ministro Edson Fachin, e por duas vezes ele se referiu ao Toffoli com o pronome de tratamento ele e não excelência. E aí, em uma pausa na sua sustentação oral, ele deu uma pausa ali, o ministro Edson Fachin, que é presidente da corte, aproveitou e interrompeu o advogado, dizendo o seguinte: doutor, eu trato por Vossa Senhoria e eu gostaria muito que o senhor também usasse um pronome de tratamento adequado para se referir aos ministros do STF. Com muita elegância, com muita lianeza, com muita educação, o ministro Edson Fachin fez isso e o ministro Dias Toffoli adicionou e disse o seguinte, tratando o advogado por Vossa Excelência. Ora, eu estava aqui no Supremo Tribunal Federal e aqui a gente tem caixa de som até mesmo no banheiro, e é verdade, eu posso confirmar isso. Então, eu ouvi muito bem a sua sustentação oral e me senti desrespeitado quando mencionou a minha ausência aqui no início da sua sustentação. Boa tarde, presidente. Obrigado. Professor Paulo Gustavo Gonê Branco, representante do PGR. Demais ministros, a quem eu cumprimento. Infelizmente, o ministro Dias Toffoli se retirou, mas faço aqui os cumprimentos na pessoa do Cristiano Zanin. Bom, ocupo essa tribuna como representante da Federação Nacional dos Policiais Federais e minha contribuição com o julgamento, ela vai se passar por 3 pontos, objetivamente, brevemente. O primeiro deles, a respeito da inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa. O ministro Dias Toffoli, no julgamento do plenário virtual, ele até faz uma distinção da amplitude das ADIs e da ADC, né? Então, ele faz esse recorte, eu acredito que os 3 pontos que eu vou trazer aqui... Bom, passado, então, se uma vez Dias Toffoli superada a questão da inconstitucionalidade formal, existem outros dispositivos, e aqui eu faço o agradecimento ao Cristiano Zanin pelo destaque, por permitir esse debate. Vossa Senhoria me permite interrompê-lo. Quando eu me dirijo a Vossa Senhoria, sempre eu começo com essa alocução, Vossa Senhoria. Se puder manter a simetria, a presidência agradece. Senhor presidente, aproveitando a deixa, eu gostaria de anunciar ao eminente Dr. Rodolfo Barros Martins Rezende que nós temos na antessala desse plenário sistema de som. Inclusive, nos toaletes do plenário, temos sistema de som. Então, Vossa Excelência faltou ao respeito
com este relator e com esta corte ao dizer que eu tinha me retirado porque eu estava ali a ouvir. Eu poupei o ilustre advogado de referir-me ao recinto, porque eu sabia exatamente onde se encontrava Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Mas Vossa Senhoria pode prosseguir com a sustentação. Isso é um diálogo saudável que se estabelece em obediência à liturgia que devemos ter e que certamente Vossa Senhoria há de concordar. Tem a palavra. Concordo, peço desculpa, Excelência. Qual é a regra que prevalece no regimento interno do Supremo Tribunal Federal? O artigo 16, parágrafo único, é claro. Os ministros receberão tratamento por excelência, ou seja, eles devem ser chamados por excelência. A gente está acostumado com a locução pronominal Vossa Excelência ou Sua Excelência. Acontece que o advogado, de fato, quando se referiu ao ministro Dias Toffoli, disse ele e não Sua Excelência no momento da sua sustentação oral. E aí, há um dever do advogado chamar o ministro do STF por excelência? Ao meu ver, não há um dever jurídico do advogado chamar o ministro do STF por excelência, apesar do dispositivo que eu acabei de citar, do artigo 16 do Regimento Interno. Isso não é um dever, é uma regra protocolar, uma tradição, uma liturgia que existe há muitos anos no Supremo Tribunal Federal e que está no Regimento Interno, mas não é um dever do advogado. Não há ali uma regra que puna o advogado processualmente ou disciplinarmente, até porque nem poderia ter, porque as regras de disciplina do advogado estão no Estatuto da OAB. Ali é um regimento interno que rege a relação dos ministros entre si, que rege a relação das pessoas com os ministros, tudo bem, mas não pode prever um dever para essas pessoas, porque não é uma lei geral. Embora tenha força de lei, não é uma lei geral, é uma lei que rege a organização do Supremo Tribunal Federal. E, como eu disse, o Estatuto da OAB cabe reger como deve ser a conduta dos advogados perante os tribunais. E lá está previsto, aliás, que não pode haver subordinação nem hierarquia entre juízes e magistrados. Logo, não poderia haver mesmo um dever de chamar por excelência. Mas isso não significa que o advogado não deva chamar. Aliás, eu recomendo chamar porque é a liturgia, é a tradição no Supremo Tribunal Federal, na nossa Suprema Corte, e mais, é a regra do jogo. Todo mundo faz. Os ministros gostam de ser tratados assim. Então, os advogados não custa nada. Aliás, em benefício do seu cliente, eu recomendo muito que se chame o ministro da STF por excelência e não por você ou outro pronome de tratamento que não esse. Se está lá no regimento interno, é a regra do jogo, é uma regra protocolar? É, mas eu seguiria. Isso não significa que é um dever. Se não é um dever jurídico, não pode o presidente do Supremo Tribunal Federal intervir na sustentação oral. Assim como o advogado não pode intervir no voto do ministro. E tem até um vídeo viral da ministra Carmen Lúcia dizendo para um advogado isso: olha, se o ministro está votando, você não pode pedir a palavra, você não pode interromper. No voto fica bem claro isso. Não, desculpa, doutor Lucas. O relator está votando. Eu agradeço a participação de Vossa Excelência. Agradeço muito. Não, questão de fato, durante o voto de ministro, não se interrompe Perfeito. O ministro do Supremo. Desculpa. Perfeito. Ministro, Vossa Excelência tem a palavra, está garantida como de direito. Igual tratamento deve acontecer com os advogados. Isso está lá em lei federal, no Estatuto da Ordem dos Advogados. Ou seja, não poderia o ministro Fachin ter interrompido a sustentação oral do advogado para dizer isso. Mas ele se saiu bem. Por quê? Ele disse que ele estava fazendo aquilo não por entender uma perturbação da ordem, porque não é perturbação da ordem, porque não é um dever jurídico do advogado chamar por excelência. Então ele saiu bem, ele disse que estava fazendo isso em razão do diálogo, e de fato eles têm permitido mais um diálogo entre ministros e os advogados na tribuna, fazendo perguntas, permitindo respostas, o que é comum nos Estados Unidos. Eles têm importado isso dos Estados Unidos, e ele saiu por ali: olha, eu estou fazendo isso por um diálogo, para ficar mais saudável a relação entre ministros e advogados. E eu acho que ele se saiu bem, ele foi educado, ele foi muito gentil, ele foi cordial e justificou por que interrompeu
a sustentação oral do advogado. Mas ele não poderia, porque o advogado não violou nenhum dever e nem perturbou a ordem do tribunal. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários.